Muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus a todos os telespectadores da TV Marechal. Estamos entrando no ar com mais uma edição do programa Espaço Gospel na TV. Muito bem-vindos, um abençoado sábado a todos na presença do Senhor Jesus Cristo. O programa Espaço Gospel na TV conta com o apoio cultural da Revista Paz. A Revista Paz, que circula em Marechal Cândido Rondon e toda a região, sempre com matérias, artigos especiais enaltecendo o nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui com a edição de maio da Revista Paz. Daqui a pouquinho, a revista de junho já estará em circulação na região. Muito bem-vindo a todos. Hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Marechal meu amigo, pastor Neymar Blauvers. É isso, pastor? Que está lançando o seu livro, primeiro livro, né, do pastor Neymar, com o título A Espiritualidade Cristã, vista através do monaquismo cristão. Muito bem-vindo, pastor Neymar, a paz do Senhor. Muito obrigado ao Vanderlei por essa oportunidade. É uma grata satisfação estar aqui com todos os telespectadores da TV Marechal e também aqui do programa conduzido pelo Vanderlei. E também quero dizer que Deus possa abençoar esse programa, sempre conduzir a palavra dele por mais dos diversos espaços que nós temos pelo mundo. Muito bem, daqui a pouquinho a gente conversa mais com o pastor Neymar, falando sobre o lançamento deste livro. Vamos primeiramente com os eventos, como a gente sempre faz na abertura do programa, os eventos que ocorrem em Marechal Rondon e região das diferentes denominações cristãs. 6 de maio a 11 de junho, a sequência de estudos Fé em Ação, na Igreja A Verdade que Liberta, aqui de Marechal Cândido Rondon, conduzido pelo pastor Tiago Smanioto. Mês de maio também, a série Família Debaixo da Graça, na Igreja Batista Independente Filadélfia. Meu amigo pastor William Dornelas, sempre aos domingos, 19h30, e terça e quinta, 20 horas. Também acontece o Trilha 8, são 8 semanas, 8 encontros, sempre nas quartas-feiras, às 19h30, na Igreja de Confissão Luterana no Brasil, Martin Luther, uma sequência de estudos com o tema Descobertas na Terra da Fé. Muito bem, também 26, 27 e 28 de maio, nesse final de semana então, Encontro com Deus, realizado pela Igreja de Deus de Toledo e Cascavel, lá no IFTA de Toledo, evento neste final de semana. Hoje, 27 de maio, pessoal, das 8 da manhã já começou até às 3 horas da tarde, Feira de Roupas Usadas no Salão Comunitário da Vila Gaúcha, realização da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, a ISLB, lá da Vila Gaúcha. Também hoje, 27 de maio, começando daqui a pouquinho, 10 horas, o Bazar Solidário da Assembleia de Deus Unidas, ali na Rua Cabral, né? Vai até às 5 horas da tarde também este Bazar Solidário. 27 e 28 de maio, também neste final de semana, o 44º Congresso do Círculo de Oração Unidas em Cristo, na Assembleia de Deus de Marechal Rondon, com o tema É Tempo de Comunhão e Intimidade com o Noivo. A cantora e preletora será a Eliane Rocha. 27 de maio hoje também, culto jovem de 92 anos da GELB, a Juventude Evangélica Luterana no Brasil. E o culto vai acontecer na Congregação Cristo, aqui em Marechal Rondon, celebração dos 92 anos da GELB. 27 de maio hoje também, grande culto do Amigo, realizado pela Igreja Evangélica Quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Quatro Pontes, às 20 horas hoje. Hoje também, 27 de maio, Mini Confra Jovem, Igreja Verdade que Liberta, Igreja Visão Missionária, lá de Juranda. E o pregador é o pastor Mirai Mayberger, daqui de Marechal Cândido Rondon. Dia 28, amanhã, culto de ação de graças na Igreja de Deus, Ecos da Liberdade de Marechal Rondon, às 20 horas. E também o almoço, amanhã, lasanha e estrogonofe no Centro de Retiros da Igreja Ecos da Liberdade. 1º de junho a 24 de agosto, curso de oratória na Assembleia de Deus de Marechal Rondon. 2 a 3 de junho, 2 anos da Assembleia de Deus Kadosh, lá em Nova Santa Rosa, com presença do pastor Lorinaldo Miranda. Dia 3 de maio, Feira de Pizza, lá da UASC Marta e Maria e a JEC Rei Davi, lá em Nova Santa Rosa, entrega a domicílio, vocês podem aproveitar, reservar já a sua pizza. 3 de junho, aqui em Marechal Rondon, o segundo Aviva Night,
Pessoal, essa é a noite do avivamento especial aí, promovida pelos jovens evangélicos de Marechal Rondon, das diferentes denominações, diferentes igrejas. Os jovens estarão participando com o tema Foi na Cruz. Será lá no pavilhão da Igreja Luterana Alvorada. O pregador, pastor Alejandro Reis, que vem de Curitiba especialmente para esse evento. Dia 4 de junho, Café Colonial na Igreja Evangélica Congregacional, lá de Foz do Iguaçu, às 16 horas. 9 de junho, o 4º jantar de casais da Igreja Evangélica Luterana, Congregação Cristo, aqui de Marechal Rondon. Palestra com Lademir Petrich. O entendimento do amor no casamento é o tema. R$ 70 para o casal. 4º jantar de casais da Igreja Congregação Cristo. Também, dia 10 de junho, janta da macarronada da Juventude Evangélica Congregacional, a JEC Unida, que estará promovendo dia 10 de junho. 9 a 11 de junho, revisão de vidas na Sara Nossa Terra, aqui de Marechal Rondon. Tema Jesus é o caminho, meu amigo pastor Wilson Sabatino na coordenação dos trabalhos. Também 9 a 10 de junho, Congresso da Mocidade da Assembleia de Deus de Mercedes, com o tema Rompendo em Fé. Vários pregadores e cantores também estarão presentes. 15 de junho, Dia de Ação Social na Assembleia de Deus, no bairro São Francisco, das 9 às 15 horas, com atendimento jurídico, atendimento de corte de cabelo, também atendimento social lá no bairro São Francisco. 15 de junho, na verdade, que Liberta de Medianeira, a programação Mais de Deus, seja feita a sua vontade. 17 de junho, às 15 horas, convite especial aí para as mulheres, chá para mulheres na Igreja Evangélica Casa de Oração, aqui de Marechal Rondon. Estará presente a pastora Isabel dos Santos, vindo especialmente da Argentina. 24 de junho, Noite dos Adoradores, lá em Cascavel, na Assembleia também, com participação do pastor Jacinto Manto, o tema Tô Solto. 24 a 25 de junho, conferência Encorajados pelo Poder de Deus, na Igreja Batista Independente de Maripá, com presença do pastor Elton Melo, da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E já agendando aí para 14 a 16 de julho, o Congresso de Liderança de Jovens da JEC, a Juventude Evangélica Congregacional, lá na FACTECOM, a Faculdade Teológica Congregacional, em Ijuí, no Rio Grande do Sul. O tema será A Vida com Jesus e o Líder. Também 25 a 27 de agosto, Escola Bíblica Ibadepiana, em Guaíra, na sede administrativa do Ibadep, lá em Guaíra. Esses são alguns eventos que acontecem em toda a região de diversas denominações, que com certeza são para enaltecer e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Vamos para o intervalo e já voltamos aqui no Espaço Gospel na TV. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250, com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. Ser mãe também é estar na moda. Por isso, a Orange Dior traz para você o melhor da moda gestante e também para bebês, para estar com você na melhor fase da sua vida. Celebre sua beleza com as coleções da Mega Dose e Ema Fiorese, as maiores grifes de moda gestante do Brasil. Vista-se de autoestima e arrase com a roupa ideal para o seu corpo num momento tão especial na vida de uma mulher. Orange Dior, Rua Santa Catarina, número 622, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 1201 ou 45 99994 7711.
Restaurante Café Nega Maluca, sempre com o compromisso de servi-lo com qualidade e ótimo atendimento. Venha saborear nossa comida caseira, por quilo e livre, prato feito e marmitas. Ou se você quer aquele café quentinho, conheça também a nossa lanchonete e aproveite nossa linha de bolos, salgados, lanches, sucos e refrigerantes. Aceitamos encomenda de bolos, de doces e de salgados para festas em geral. Restaurante Café Nega Maluca, Rua 7 de Setembro, 732, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 4865. Muito bem, de volta a Espaço Gospel na TV. Eu estou recebendo aqui pastor Neymar Blauvers. Me perdoe se eu pronuncio de forma incorreta, pastor Neymar. Pastor Neymar, que está lançando o seu primeiro livro, intitulado A Espiritualidade Cristã Vista através do Monaquismo Cristão. Pastor Neymar é pastor da Igreja Evangélica Congregacional do Brasil, na cidade de Nova Santa Rosa. Muito bem-vindo, pastor Neymar. Obrigado, Wanderlei, por essa oportunidade mais uma vez. Eu que fico agradecido por poder estar aqui com o irmão também. Já conhecia há anos, foi colega por um tempo de seminário. E para mim é uma honra estar aqui com você e também toda a região aqui de Marechal, atendida pela emissora, e também todos que nos assistem pela internet. É uma alegria, uma satisfação estar aqui com você. Muito bem, pastor Neymar. Você falou do tempo que nos conhecemos, né? Mas apresente para os nossos telespectadores como que foi a caminhada, quanto tempo de seminário, qual a sua origem, né? De que cidade natal você vem, quanto tempo que está pastoreando, em quais cidades também, para o pessoal conhecer também um pouquinho do pastor Neymar. Eu sou natural de Criciúmal, Rio Grande do Sul, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e comecei a estudar com 19 anos no seminário, depois que me formei no ensino médio. Passei um ano fazendo na área de química, fazendo bacharel em química, mas daí Deus me chamou para o ministério e abandonei a área de química e passei para a área de teologia. Aí passamos 6 anos... Faculdade Teológica Congregacional, né? Isso, na Faculdade Teológica Congregacional. Na época era IBSEC, Instituto Bíblico e Seminário Congregacional. Então, me formei em 2011, final de 2011, comecei a exercer o ministério pastoral na igreja de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei por 4 anos. Também lá havia feito meu estágio, e em 2016, então, a gente veio para o Paraná, Nova Santa Rosa. Eu e minha esposa nos mudamos em janeiro de 2016. E a minha formação, no caso, com minha caminhada, né? Eu sou formado em teologia, eu tenho licenciatura em geografia e também gestão escolar, especialização em gestão escolar, e estou cursando agora mestrado livre também na área de teologia. Então a área que eu trabalho mais é justamente na área de ensino, educação, no caso, né? É a minha especialização. Muito bem, vemos que o pastor Neymar é um estudioso, né? Uma pessoa que realmente busca o conhecimento da palavra de Deus através do estudo. Como você considera, pastor, a importância disso, né? Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu pego a Bíblia, abro a Bíblia, leio um versículo, aquele versículo fala comigo, né? E muitas vezes também tem essa questão de estudar, se aprofundar na palavra de Deus. Como você vê essa importância? O estudo, na minha opinião, para você compreender a Escritura é essencial. Claro que a Escritura deixa muito claro que não é pelo fato de você saber de cor fatos históricos ou momentos que você vai ter uma vida com Deus. Mas é interessante você entender a qual contexto está relacionado determinado assunto da Bíblia, até para que se evite equívocos. Equívocos que, se você for ver hoje na mídia brasileira, tem diversos com relação a textos fora de contexto, não se leva em conta qual que era o objetivo, o propósito daquele texto ser escrito, se adapta a certas situações sem levar em conta qual que é o sentido real do texto.
E a Escritura é muito clara na sua especificação para com aquilo que aquilo que é para nós. Então o texto precisa ser entendido no seu contexto e a sua aplicação para nós hoje. Então o estudo, na minha opinião, é muito importante, até porque hoje você tem diversos recursos para estudar. Então, se você não estudar, você está negligenciando aquilo que Deus também nos tem dando a oportunidade. Dessa forma, eu tenho compreendido e tenho desenvolvido o meu ministério, que o estudo é algo essencial dentro da vida de um cristão. Quanto mais conhecer a palavra, mais se aprofundar na palavra, melhor será o teu proceder e o teu andar com Cristo. E o Espírito Santo usa a palavra para nos conduzir. Se você for pegar o Evangelho de João, você vai encontrar lá Jesus dizendo que o Espírito Santo iria, na verdade, nos lembrar daquilo que Cristo havia nos ensinado, e que ele não ensina nada além do que Cristo ensinou. Então ele tem a base, quando o Espírito Santo ele trabalha em nossa vida, ele mexe em nossa vida, ele vai nos ensinar a partir da Escritura. Então por isso você precisa conhecer também a Escritura. O Espírito Santo vai nos lembrar daquilo que Deus nos tem revelado na Escritura. Muito bem, e bem exatamente isso. Muitas vezes você lê a Escritura, num momento você tem uma interpretação, um conhecimento da palavra, quando volta a ler em outro momento o mesmo versículo, aquele versículo fala novamente contigo, né? Te abrange mais. E além da leitura bíblica, a leitura de outros textos, né? O pastor Neymar é exemplo disso, ele está lançando o seu livro, e muitas vezes as pessoas dizem, não, eu leio a Bíblia e só leio a Bíblia, né? E outros livros, eles vêm somar, vêm trazer a interpretação, vêm trazer conhecimentos de outros estudiosos, de outros pastores, de outras pessoas que também fizeram a sua leitura, e isso vem ampliar o conhecimento. Concorda com isso? Sim, na verdade, cada livro, eu sempre sou, na área que eu trabalho, eu gosto muito de ler qualquer literatura, mesmo que seja o contraditório. Por que o contraditório é importante? Por exemplo, se eu tenho uma opinião formada sobre Escritura, Escritura é a palavra de Deus, essa é a minha posição, ponto. Mas nem todos pensam assim. Então o que eu faço como pastor e como professor? Eu leio o contraditório, para conhecer a opinião contrária à minha, para que eu possa cada vez mais firmar o conhecimento que eu tenho em Cristo, dando convicção, mas também me defender diante de algum ataque, por exemplo, alguma argumentação contrária, que é normal e é importante que aconteça. Eu gosto muito da questão da maiêutica usada por Sócrates e também por Jesus, muito utilizado, que é a arte de fazer perguntas, que a pergunta é aquilo que nos move. Então, quando alguém me questiona, eu tendo conhecimento, eu posso mostrar a verdade para essa pessoa a partir da Escritura, sem precisar, por exemplo, entrar em assuntos, em perder uma discussão, uma conversa, no sentido de não ter o que argumentar, usar frases aí, porque é assim, é assim mesmo. Então, se você tem um conhecimento, você consegue organizar as suas ideias, você consegue ensinar, que é uma das funções da Escritura também, que você precisa ensinar e ensinar de forma correta. Jesus mesmo diz de pregar o Evangelho, ensinando, né? Então, quanto maior for o teu conhecimento, livros muito bons hoje nós temos. O meu livro é apenas um de muitos que você pode ler e deve ler. Por quê? Porque a literatura, a leitura, ela é algo essencial justamente para te dar essas bases. Ela reafirma a tua fé, ela reafirma a tua segurança em Cristo. Não, tenho certeza que Cristo é meu Senhor. E te dá subsídios para você defender a fé e manter-se convicto. Ouvindo o pastor Neymar falar, eu reafirmo um texto que eu uso muitas vezes já citei esse texto, né, que é o texto de Oséias, que diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E hoje a gente vê isso, né, pastor Neymar? Muitas vezes as pessoas são levadas ou induzidas a seitas, induzidas a interpretações incorretas por falta de conhecimento. Alguém vem, fala algum fato, cita algum texto bíblico, muitas vezes até, sem o contexto, e induz muitas pessoas que não conseguem rebater, não conseguem questionar, por não conhecerem a palavra. Até veja, no livro eu cito em um dos capítulos, falando sobre o contexto que, por assim dizer, foi
pouco anterior ou mesclado junto ali já no desenvolvimento dos primeiros movimentos ascéticos, os primeiros movimentos que depois se desenvolveram no monaquismo e no monasticismo, e até hoje nós temos registros históricos. Mas uma das principais características da cultura greco-romana anterior ou desse período do século III, século IV, foi justamente o que? O povo estava desiludido com seus deuses, com a sua cultura. Você pode observar isso em qualquer livro de história. Eles haviam adotado a cultura religiosa de diversos outros povos. Só que esses povos não estavam mais respondendo, esses deuses não estavam mais satisfazendo. Então o povo aderia e adotava qualquer coisa, buscando qualquer alívio para o seu coração. E o nosso tempo que nós temos hoje, ele é assim também. As pessoas estão buscando alívio, estão buscando respostas. Nós vivemos em um período em que a sociedade ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Porque alguém intentou dizer que não existe absolutos. Filósofos religiosos argumentaram que não existe mais um absoluto. Tudo é plural, tudo é relativo. Livre, tudo é relativo. Mas a verdade não é relativa. O Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele dizia que a verdade ela representa uma pessoa, que é Cristo. Cristo mesmo diz: sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós entendemos que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, nós firmamos os nossos passos. Aí nós conseguimos olhar para Cristo. E por isso que o cristianismo se torna uma resposta às dúvidas que não te prejudica em si. Ela traz um caminho seguro, correto, por causa da salvação em Cristo. Agora, se eu não tenho a salvação em Cristo, se eu não tenho o caminho que é Cristo, eu estou sujeito a diversos problemas, aí, como nós tivemos até antes de nós começarmos os programas, comentávamos da questão da baleia azul, que foi uma situação triste que tem acontecido no nosso mundo como um todo. E outros casos aí de pessoas desiludidas, que vão atrás de qualquer coisa, não levando em conta o que isso pode causar para a vida espiritual e muito menos para a vida física também. É um vazio existencial, né? Como o pastor falou, que muitas vezes os romanos procuravam nos deuses que não respondiam. E não respondem porque são deuses fabricados, são deuses feitos por mãos humanas. E esse vazio é o vazio que existe no coração de cada ser humano. E é um vazio que só é preenchido com Deus. É um vazio do tamanho de Deus, né? Então todo ser humano tem esse vazio. E muitas vezes essa busca se faz por meios errados, como o pastor colocou, por questões relativas, porque todos os caminhos são válidos. Mas Jesus afirma que somente Ele é o caminho, somente Ele é a verdade, somente Ele é a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há vida em abundância, vida digna fora da presença de Jesus. Queridos, vamos para mais um intervalo bem rapidinho e já voltamos para continuar essa conversa com o pastor Neymar, que está muito legal. Revista Paz, uma agradável maneira de viver com a presença de Deus. Com muitos conteúdos edificantes, a Revista Paz tem o intuito principal de divulgar a palavra de Deus. O objetivo é levar mensagens de fé e esperança, sempre exaltando Deus, nosso Salvador, com informações úteis, transformadoras e que possam fazer a diferença na vida das pessoas. São dicas de leitura e música, artigos de pastores, reportagens, enquetes, coluna social e infantil, além de matérias com participações especiais, tudo para louvarmos o nosso Deus. Participe você também da Revista Paz, faça uma assinatura anual e receba um exemplar mensalmente no conforto do seu lar. E você, empresário, anuncie, tenha ótimos resultados e faça parte deste projeto. Revista Paz, em Marechal Cândido Rondon e região, telefones 45-9114-0418 e 9934-2250, com Kelly Cristina Scherer. Acesse a nossa página no Facebook. É um show de prêmios pra você. A Erva Mate Simeone vai sortear uma moto Honda Bis 0 km, TV, geladeira, cama box, fornos elétricos, micro-ondas, bicicletas e muito mais prêmios. Comprando 2 produtos da marca Simeone, você ganha um cupom. Quanto mais produtos comprar, mais chances de ganhar. Sorteio dia 12 de agosto. Promoção válida para todos os sabores de erva mate, tererê e linha de chás. Erva Mate Chá Simeone. Há 62 anos, um show de sabores.
Colégio Evangélico Martin Luther. Com uma estrutura física adequada, professores qualificados e preparados, o Colégio Evangélico Martin Luther atende crianças da educação infantil até o ensino médio. Com projetos inovadores, o Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola que oferece cada vez mais diferenciais para seus alunos. Venha conhecer os projetos exclusivos do Sistema Positivo. Através de ações inovadoras, a escola é a que mais cresce nos resultados do Enem. Ocupando a 66ª posição, o Colégio Evangélico Martin Luther é a única escola rondonense entre as 100 melhores do Paraná. Isso mesmo, entre as melhores do Paraná. Agora com um novo formato do ensino médio e com um novo material do Positivo, o Martin Luther terá melhores resultados ainda. Aqui, o aluno não precisa fazer cursinho extra. O Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola da Rede Sinodal de Educação, a rede em primeiro lugar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Martin Luther. A inovação faz a diferença. Venha para melhor. Ser mãe também é estar na moda. Por isso, a Orange Dior traz para você o melhor da moda gestante e também para bebês. Para estar com você na melhor fase da sua vida. Celebre sua beleza com as coleções da Megadose e Ema Fiorese, as maiores grifes de moda gestante do Brasil. Vista-se de autoestima e arrase com a roupa ideal para o seu corpo num momento tão especial na vida de uma mulher. Orange Dior, Rua Santa Catarina, número 622, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 1201 ou 45 99994 7711. Acabou o gás? Não se preocupe, a Rondogás está há 17 anos fazendo entregas de botijões de 5, 13, 20 e também 45 quilos. Sempre com bom atendimento e qualidade em seus produtos. Mas se você precisar de equipamentos para sua cozinha industrial, para o seu restaurante, lanchonete, hotel, panificadora, sua residência ou até mesmo equipamentos para tubulação predial e residencial, conte com a loja da Rondogás, atendendo sua empresa e sua família com segurança e qualidade. Rondogás, a sua melhor opção em gás e equipamentos para a sua cozinha. De volta a Espaço Gospel na TV, vamos trazer algumas informações também de notícias. Primeiro começando com o projeto Lucas, que atendeu pessoas carentes aqui em Marechal Rondon. A Secretaria Municipal de Assistência Social, através da secretária Josiane Laborde Halber, acompanhou na última quarta-feira os primeiros atendimentos que foram realizados junto ao CAF, o Centro de Atendimento da Família. O projeto Lucas, que alcança pessoas carentes com atendimento nas áreas de medicina e odontologia, entre outras, esteve em Marechal Rondon no dia 24 e 25, na quarta-feira de manhã, esteve no CAF, e no período da tarde na Escola Municipal Ana Paula. Já na quinta-feira, dia 25, durante todo o dia o ônibus do projeto esteve estacionado em frente à terceira igreja do Evangelho Quadrangular, localizado na Avenida Rio Grande do Sul, número 2889. Profissionais voluntários da área da saúde viajam em um ônibus equipado com consultório médico e odontológico, prestando cuidados clínicos gratuitamente à população. Entre os diversos serviços que foram oferecidos estavam a aferição de pressão, teste de glicemia e distribuição de medicamentos, além de atendimento odontológico para crianças, adultos e idosos. Também foi ofertado o serviço de cabeleireiro e manicure. O projeto foi criado pela Secretaria-Geral de Missões da Igreja do Evangelho Quadrangular. O projeto Lucas conta com o apoio da Prefeitura Rondonense por meio da Secretaria de Assistência Social, também a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. Projeto muito especial que aconteceu então na nossa cidade nos últimos dias. Parabéns aí toda a equipe da Igreja Quadrangular. Pesquisadores discutem ciência e fé em conferência. Debate colocará em pauta os milagres que estão por trás dos fenômenos naturais. Pesquisadores discutem em conferência lá em Brasília. Cientistas cristãos estão reunidos em Brasília na Conferência Internacional Ciência e Fé, na Embaixada Sara Nossa Terra,
Aconteceu isso no dia 19 e 20, semana passada. O propósito do encontro foi a apresentação de teses mais avançadas sobre questões que unem a espiritualidade e a ciência. Por que a noite e dia? O que mantém a Terra em movimento? E se Júpiter, que funciona como um escudo de nosso planeta, saísse de sua posição, seríamos alvo de todo tipo de material espacial? Chamados de antrópicos, esses fenômenos têm vida própria, estudada pela física quântica. Para pesquisadores religiosos, milhões de fatos antrópicos que permitem a vida são milagres. O bispo-presidente da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra e anfitrião do evento, Robson Rodovaldo, acaba de concluir pela Florida Christian University seu doutorado na área de física quântica. A pesquisa deu origem ao livro O Código do Universo, que será lançado, aliás, foi lançado, durante a conferência lá em Brasília. O seminário de Rodovaldo tratará dos fenômenos antrópicos, os milagres que estão por trás de acontecimentos que ocorrem em todo momento em nossa vida, apesar de não refletirmos sobre ele. Ele antecipa uma discussão que apresenta na conferência. Como enxergar a presença de Deus no que hoje é entendido apenas como matéria? Será que a presença do Senhor é apenas o colapso de uma onda de energia, como estuda a quântica? Este ano, o encontro traz para o debate a visão do direito, com a palestra Quais os efeitos da teoria quântica no direito no judiciário? Será apresentada pelo advogado Ricardo Sayek, doutor em Direito Comercial da Pontífica Universidade Católica e que coordena a instituição de estudos sobre Direito Econômico e Direito Quântico. Também na conferência do evento esteve o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, Antônio Delson, PhD em Direitos Espaciais, aliás, em Detritos Espaciais, pelo Instituto La Scienza e Tecnologia na Itália, e o rabino e professor Weizmann Institut Scienze, de Física Nuclear e Ciência da Terra, pelo MIT. Interessante, né? Aquilo que nós falávamos antes, pastor Neymar, a importância do estudo, né? Veja, professores aí, doutores com doutorado em física quântica, que são pastores, com esse tema aí sobre a ciência e a fé, a ligação entre a ciência e a fé. Você vê importante a fé e a ciência estarem conversando entre si? Esse já é um debate bem antigo, hein? Esse já é um debate que vem há muito tempo, ciência e fé. Mas creio que sim, creio que é importante cristãos estudarem isso. Até porque tudo que Deus nos dá no mundo precisa ser entendido e interpretado da forma correta e apropriada. Então, quanto mais se estudar, melhor o conhecimento e firma as bases para aquilo que também mostra que a ciência empírica, que ela é colocada como um Deus acima da fé, que na verdade ela tem por trás de si o Deus Todo-Poderoso. Porque não sei se você já parou para pensar nisso, Vanderlei e amados ouvintes, telespectadores, vocês perceberem aqui tudo que a ciência coloca é tido como verdade absoluta, mas a ciência em si ela é volátil, ela é temporária. Aquilo que hoje se defende pode ser que amanhã alguém contradiga. Então a fé está acima de tudo, mas Deus tem o controle. Então quanto mais se estudar, melhor. Verdade. E o pastor Neymar então está aqui, um estudioso da palavra de Deus, uma pessoa que estuda vários conteúdos também fora da palavra de Deus, lançando o seu livro A Espiritualidade Cristã, vista através do monaquismo cristão. Pastor Neymar, de início de conversa, o que significa o que muitas pessoas talvez estão se perguntando agora também? Monaquismo cristão. Boa pergunta. Monaquismo traz a mesma ideia de monasticismo. É a mesma ideia, o mesmo princípio. Mas por que eu escolhi essa palavra para encabeçar o título do livro? Justamente para levantar esse questionamento. O que é o monaquismo? E também porque eu entendo que ela se refere melhor à ideia do que é o monasticismo, que veio posterior a esse momento que eu estudei e apresento no livro. Porque no livro eu apresento o começo, o desenvolver do movimento monástico, por assim dizer, o monaquismo, né, dentro do movimento cristão, com os primeiros ascetas, então, reconhecidos como aqueles que se tornaram os representantes do movimento monástico posterior, que são Santo Antão, ou
Santo Antão, que foi o primeiro asceta. Ele saiu do meio da população, abandonou tudo que tinha e foi pro deserto, longe das pessoas, para buscar então a sua comunhão com Deus, o seu relacionar-se com Deus. E ele desenvolveu o modelo chamado anacoreta, que é isolado, solitário. Teve um outro movimento parecido, mas ele traz dentro de si a mesma ideia ainda, que foi o movimento das chamadas cadeias. Aí eles ficavam, várias pessoas que buscavam um isolamento em pequenas cavernas distantes umas das outras, sem contato, né? Em celas, praticamente. Em celas, isso. Mais ou menos, era essa ideia de cela mesmo, de ser uma cadeia. Eles ficavam ali, mas por vontade própria. E Pacômio, que então foi o que começou o movimento diaconal. Ele começou um movimento de formar os pequenos monastérios e ter um líder desses monastérios, um abade, e esse então começou o trabalho dos monastérios como nós vemos hoje. Ele, na verdade, evoluiu em sociedades de serviço, que foi a ideia de Pacômio, que tivesse um líder e os outros que fossem aprender com ele. Então, por isso eu adotei o monaquismo, porque foi o começo. Os monastérios depois se consolidam mesmo, né? Mas no princípio, no século IV, eles ainda eram muito ralos, ou pouquíssimos, ou inexistentes dentro do movimento cristão. Alguns talvez pudessem existir, que nós não temos registros históricos, né? Mas nos registros históricos, os dois líderes principais são Santo Antão, ou Santo Antônio, ou não é o Santo Antônio convivente que a gente tem por aí na sociedade, mas ele tem uma outra origem, e também Pacômio. Então os dois que são os que desenvolveram mais, que tem o nome registrado na história, no caso. Então o monaquismo, o monasticismo, né, vem muito dessa questão dos monastérios, né, essas comunidades monásticas. Mas, pastor, quando se fala de monastério, a gente lembra dos monges, né, que vivem esse isolamento espiritual. E como isso, então, nessa questão que o livro intitula A Espiritualidade Cristã, como o cristão, né, que não vive lá naquele sistema monástico, isolado do mundo, ele pode viver uma vida de espiritualidade buscando esse contato com Deus. Pois bem, Vanderlei, na verdade, toda a construção dos movimentos monásticos foi pela espiritualidade. Se você for pegar a história, você vai perceber que todos que se retiraram, eles se retiraram no seu começo com o intento de buscar um relacionamento com Deus, um viver com Deus. Um retirar, a gente se lembra bastante da palavra retiro, né? Isso. Se retirar da agitação, do mundo, daquele momento que se vive, da correria, vamos colocar assim, né? É mais ou menos nessa ideia. Por quê? O que levou, por exemplo, os primeiros monges, os primeiros ascetas, por assim, na verdade seria o nome certo, primeiro asceta, depois vem ser conhecidos como monges. Levou eles a sair da sociedade, abandonar tudo, vender tudo que eles possuíam. Eles estavam revoltados com a situação que a igreja estava. Porque a igreja se envolveu com o Estado. E uma vez que a igreja se envolveu com o Estado, a igreja perdeu a sua característica básica, que era de uma igreja humilde, servidora. Então ela se caracterizou evangelizadora. Isso, evangelizadora. Ela se tornou uma igreja que justificava o Estado, naquilo que o Estado realizava, e ela então encheu de luxo. O Estado devolveu propriedades que foram tiradas no período da perseguição. Temos ali com Constantino, Teodósio I, principalmente, que regularizou ou tornou o cristianismo a fé única. O Teodósio foi o que fez isso, do Império Romano. Então a igreja, ela não precisa, você para entrar, fazer parte da igreja, não precisava você mais ter um testemunho de fé. As pessoas entravam por conveniência, buscando respostas, buscando suprir as suas necessidades. Então o que levou isso? Levou justamente a uma depravação. E se você for lá no período histórico ali, nós tivemos diversos casos já de problemas envolvendo a igreja com questão de moral e ética. Então esses homens, eles julgavam
que homens e mulheres julgavam que não estava certo. E qual foi a reação deles? Até no livro cito a parte que um escritor ele argumenta que na verdade foi uma reação, foi um protesto contra a igreja que eles fizeram isso. Eles então se retiraram porque eles entendiam que a igreja não mais estava representando Cristo. E eles então buscaram uma vida espiritual, se retirando, se afastando. Por isso os primeiros movimentos monásticos eles justamente foram de exclusão total. Vendia-se tudo que possuía e desaparecia no deserto. Mas o que aconteceu? As pessoas começaram a seguir esses líderes porque eles eram vistos como pessoas espirituais e acabaram indo atrás destes e tornando eles seus professores, mesmo que às vezes à base de dura insistência. Até que então Pacôme criou as comunidades diaconais, né? E aí se tornou comum, e depois nós temos um movimento monástico que tornou muito importante. Teve sua corrupção também, como toda instituição humana, mas ele foi significativo, principalmente no guardar de registros históricos, na questão de copiar livros, copiar a Bíblia, do ensino. Eles eram, muitos monges entravam lá em cultos, não sabiam nem ler e escrever, saíam lá muito bem preparados. Outros não também, você vai ver isso principalmente próximo à Reforma, que não se tinha esse 100% disso, mas naquele período você vai ter uma função social e didática muito grande dentro dos monastérios. Interessante, né? O pastor Neymar é conhecedor do tema, ele é professor de História da Igreja na Faculdade Teológica também, então é bastante conhecedor do tema. Pastor, o seu livro, A Espiritualidade Cristã Vista através do Monaquismo, tem esse objetivo mais acadêmico, vamos usar o termo assim, para aqueles conhecedores ou os alunos da faculdade, os seminaristas, ou ele tem também esse acesso mais prático da população como um todo? Qual que é o objetivo em si do livro? Ele é mais prático e didático também. Ele tem esses dois viés. Por quê? Eu entendo que o conhecimento da espiritualidade ele está muito banalizado hoje. E a espiritualidade ela é muito particular. Então nesse livro, por que eu escolhi esse período do monaquismo, do quarto século? Justamente por considerar que esse seja um período interessante de se estudar, pela similaridade com o nosso período hoje, crises espirituais e buscas sociais, né? Então eu entendi que esse período era interessante estudar. E se você for observar, o livro ele trabalha na parte final. Como eu posso aplicar a espiritualidade na minha vida? O que é espiritualidade? Espiritualidade é um relacionamento com Deus. Assim como nós nos relacionamos com as pessoas, nós devemos e nós precisamos nos relacionar com Deus. Então, algumas práticas do monasticismo ou do monaquismo, eu cito no livro, algumas práticas, e algumas delas eu até cito que não são próprias para nós hoje, para o nosso tempo, ao ponto de que o monasticismo não respondeu todas as dúvidas, mas no seu período foi significativo e importante. Então o desafio que eu deixo com o livro é que hoje nós, como cristãos, baseados na Escritura, nas bases bíblicas, busquemos desenvolver um relacionamento com Deus e buscar cada vez mais nos aproximar do que era o princípio bíblico de uma vida espiritual. Espiritualidade envolve várias coisas. Espiritualidade envolve comunhão com Deus, envolve serviço pelo próximo, o evangelho, envolve adoração, abnegação, que hoje é um dos assuntos poucos vistos, abnegar o eu. Não é eu que sou importante é o reino, Cristo é importante. Então tudo isso trata com viés o quê? Estudo esse período do século IV e trago para o nosso contexto, colocando a nossa situação hoje e propondo uma espiritualidade centrada na Bíblia, centrada em Cristo, para que a gente possa viver um verdadeiro relacionamento com Deus no nosso tempo agora, sem estar preso a modismos ou sistemas que o mundo tem oferecido. Muito interessante ouvir o pastor Neymar, e assim, o monaquismo, num entendimento bem simplista, seria essa questão do isolamento, né? O afastamento da sociedade e o isolamento. E hoje o cristão realmente necessita também de ter aqueles momentos a sós com Deus. Talvez, num resumo bem grotesco, seria essa a ideia. O próprio Jesus, se nós vermos o relato da vida de Jesus,
antes do início do seu ministério, Jesus se afastou por 40 dias no deserto, né? E esse se afastar do movimento, da vida social, para ter esse momento a sós com Deus, que fortalece também a sua vida espiritual. Eu creio que seja essa uma ideia, um viés que o livro traz também, né? Sim, a ideia é que você tenha uma vida diária com Deus, um relacionar-se com Deus. Assim como a pessoa senta com seus familiares para tomar o seu chimarrão, na cultura mais gaúcha, o seu cafezinho, o seu chá, e dialoga, assim também o relacionamento com Deus, diário. Só que esse relacionamento com Deus, ele nos desafia. E é essa que é a ideia da espiritualidade, ela nos desafia. E o livro vai desafiar você a refletir sobre diversos assuntos. Por exemplo, sobre a questão de como é que está a tua abnegação pessoal, como é que está a tua coragem. Você tem coragem diante de enfrentar a sociedade e dizer, não, eu creio em Cristo, Cristo é meu Senhor. Então a espiritualidade, ela precisa ser pensada dentro disso, ela nos desafia. Cristo nos desafia a sermos fiéis. E esse livro também nos desafia a viver uma espiritualidade olhando para um relacionamento com Deus. Que foi essa a ideia do monaquismo, né? Eles buscaram relacionar-se mais com Deus. Dos métodos deles, as formas deles. Creio que nós não devemos copiar. Talvez alguns modelos já podemos olhar e seguir. Mas na prática, em suma, não copiar aquele modelo do século IV. Mas aquilo que foi bom observar e aplicar em nossa vida, que é o relacionar-se com Deus. Como está o meu relacionamento com Deus diário? Ele existe, não existe? Eu estou deixando as minhas vontades de lado para buscar Cristo? Ou o trabalho é mais importante? Os amigos são mais importantes? As redes sociais que eu tenho são mais importantes? Esses homens e mulheres que se tornaram os primeiros monges, posteriormente dizendo, os primeiros que saíram de dentro da sociedade, eles buscaram isso. Eles abandonaram tudo que eles julgavam de mais importante por Cristo. Muito legal. Observai tudo e retém o que é bom. Né? É o que diz a palavra. Pastor Neymar, quantos exemplares foram editados? A gráfica foi a Book Express, isso, né? São Paulo. Quantos exemplares? Como que as pessoas fazem para ter acesso também ao livro? O lançamento hoje aqui no programa TV Marechal, mas será feito também o lançamento lá em Nova Santa Rosa, né? O lançamento oficial do livro vai ser semana que vem, dia 4, no culto da Igreja Congregacional em Nova Santa Rosa, domingo à noite às 19 horas. Também todos vocês estão convidados para participar desse culto. E nesse momento a gente vai ter também o livro disponibilizado ao preço de lançamento, que é R$20, depois ele vai a R$25. O preço de lançamento então é 20. E se alguém quiser adquirir o livro, pode entrar em contato comigo pelo telefone 999751720, ou então também pelo nosso site da empresa Creative que nós temos, que é a livraria que nós temos online, que é www.creative.com.br. Ali você tem os livros e tem as opções da compra de você também retirar conosco lá em Nova Santa Rosa ou entrando em contato comigo. Mas no livro temos as informações todas. A primeira tiragem não foi tão alta, buscando justamente a questão de divulgar o livro, o material. Então agora provavelmente a gente vai seguindo mais tiragens, mais materiais também. Mas vai ter o suficiente para quem quiser vir lá em Nova Santa Rosa semana que vem, participar do culto de louvor a Deus e posteriormente então o lançamento oficial do livro. Creative.com é o site que você pode ter acesso também. Pastor Neymar, além de escritor do livro, né, como já dissemos, é professor na Faculdade Teológica Congregacional, Faculdade de Matéria de História da Igreja, e também tem essa empresa Creative que busca fazer formação de liderança, é isso? Isso, ela propõe trabalhar a questão da liderança cristã e também liderança de empresas, pessoas que não necessariamente trabalham com a igreja. Então a gente tem desenvolvido o curso de liderança cristã. Ele está no seu primeiro módulo em Nova Santa Rosa, com a igreja congregacional, e agora no segundo semestre vai ser aberto vagas aqui em Marechal e também em Nova Santa Rosa. E também a empresa trabalha com palestras, com oficinas em que são ministradas na área de liderança, motivação, criatividade, na área de trabalho de
questionamento, como é que você fazer boas perguntas para você conseguir levantar técnicas para trabalhar com situações do dia a dia. Também trabalhamos com coaching, sou formado em coach live, então a gente faz essa assistência também de coach live. Então tem diversas questões que a empresa tem trabalhado, mas especificamente cursos, palestras e oficinas que a gente tem trabalhado na área de ensino, liderança, educação escolar e vida pessoal, focando nos princípios cristãos. Então você que tem interesse de repente participar de uma palestra dessa, ou também organizar, de repente fazer aí com a sua igreja, com a sua denominação, um trabalho de formação de liderança, hoje se faz muito necessário, né, a formação de liderança. Por experiências negativas de liderança em meios políticos, em meios econômicos, muitas pessoas têm se afastado, né, pastor Neymar? Se afastado da questão de liderança. Quando você quer montar um grupo, muitos dizem, não, eu não, procura outro, né? Então falta muito essa iniciativa de termos líderes, e à medida que os líderes vão envelhecendo também, é necessário uma nova geração vir aí, né? E aí na sua igreja, na sua comunidade ou até na sua empresa, você pode fazer esse trabalho de formação de liderança. E o pastor Neymar também é professor, né? Quais as matérias lá na faculdade? Eu dou aula de História da Igreja e também Metodologia da Pesquisa Científica. Trabalho com trabalhos de conclusão de curso. Muito legal. E é bastante gratificante isso. Muito, muito. Muito legal. Amados, programa Espaço Gospel na TV recebeu hoje pastor Neymar. Esse livro muito especial, eu estou recebendo em primeira mão aqui, quero fazer leitura dele para poder também ser edificado. Você pode procurar também ter acesso a esse livro, como nós já dissemos no lançamento. Se você não consegue ir à Nova Santa Rosa, entre em contato comigo, entre em contato com a TV Marechal. A gente vai passar também os contatos, o Facebook, o WhatsApp do pastor Neymar, para que você possa contatar e ter acesso a esse livro. A espiritualidade cristã vista através do monaquismo cristão. Muito obrigado pela presença, pastor Neymar. Deus abençoe sempre o seu ministério. Pode também se despedir dos nossos telespectadores. As portas da TV Marechal, do programa Espaço Gospel, sempre abertas também para vocês. Muito obrigado, Vanderlei, por essa oportunidade, e a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Continue sempre assistindo a esse programa na TV Marechal, e tenho certeza que Deus irá edificá-los muito. E meu desejo e voto para vocês é que Deus os abençoe muito. Cresçam em conhecimento, busquem ao Senhor, desenvolvam uma vida diária com Cristo. Você precisa de um relacionamento com Deus. Nós precisamos viver dia após dia com Cristo. Que Deus os abençoe e tenham também um ótimo final de semana. Muito bem, queridos, fiquem todos na graça do Senhor Jesus, no amor de Deus o Pai e na consolação do Espírito Santo. O programa Espaço Gospel volta próximo sábado às 10 horas e a reprise sempre às 21 horas, se o Senhor assim nos permitir. Um abençoado final de semana a todos. Vem inundar este lugar.